Quando que você percebeu, dentro da categoria, que você... E um espaço, né? E não só nesse ponto comercial, mas quando você percebeu que esportivamente você era um talento a ponto de se tornar pentacampeão. Quando que foi esse? Você falou, caralho, mano, eu acho que eu posso ser o Acho que sou cara bom nesse disso treco aqui, né? É. 1997, uma corrida no Rio de Janeiro. Eu corria pela categoria B. Foi um ano difícil para o automobilismo brasileiro. A gente estava meio que em crise nas categorias nacionais. O Senna já tinha morrido. Muita gente falava, não quero mais ver automobilismo depois que o Senna morreu. Foi um ano difícil. E então, nesse ano, nos anos anteriores, é como se para juntar quórum, para poder largar 35 ou 40 carros, juntava a categoria A e B. É como se estivesse jogando o Brasileirão com A e B, todo mundo junto, misturado. Mas fizesse ponto separado. Então a gente corria, classificava junto, corria na mesma corrida, e eu era da categoria B. Eu estava começando na Stock Car, mas o regulamento era o mesmo. Só tinha um adesivinho no meu carro que estava escrito em amarelo B. E eu estava contratado por uma grande marca de cerveja, não tem problema de falar que era a Brahma. Então, assim, a Brahma estava me patrocinando na época, ela montou um negócio chamado Brahma Sports Teams, montou com o Raul Boesel nos Estados Unidos para fazer Fórmula Indy, e no Brasil era o Wilson Fittipaldi, pai do Christian, irmão do Emerson, e eu era o piloto jovem. E nessa corrida do Rio de Janeiro, em 1997, eu correndo pela categoria B, eu ganhei a corrida no geral. Fui o único piloto que conseguiu fazer isso. Enquanto elas correram junto as duas categorias, que, se eu não me engano, foi até o ano 2000. A partir do ano 2000, já criou quórum, já separaram as duas. Hoje elas coexistem. Tem a categoria principal e a Series, ou a B, ou cada ano eles mudam. Mas a categoria A e B corriam junto, eu corria de B e eu ganhei no geral. Ganhei de nomes, talvez as pessoas não conheçam tanto, mas nomes importantes. Ingo Hoffmann, Chico Serra, Paulo Gomes. Os caras são gigantes na Stock Car. São gigantes. E eu ganhei com o Ingo Hoffmann em segundo, Chico Serra em terceiro, né? Ganhei e ganhava. O Serra, o cara ganhava tudo. O cara ganhava tudo. Todo domingo. O Ingo é 12 vezes campeão e o Chico é tricampeão. E aí, e o Paulão 4 vezes campeão. Então foi Ingo, Chico, Paulão, ou Ingo, Chico e Xande, eu não lembro bem se foi o Xande Negrão. Mas eu no Rio de Janeiro, minha casa do Rio, Autódromo Jacarepaguá, eu ganhei a corrida no geral, arquibancada abarrotada de gente. E eu falo, cara, eu tô ganhando dos caras, velho. Eu acho que deu certo. Até ali, eu amava, queria trabalhar com automobilismo, não sabia se eu ia ser piloto, engenheiro, empresário, dono de equipe. Eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, mas eu não sabia se ia dar certo. Em 1997, ali no final do ano, ganhando essa corrida, e depois fui campeão brasileiro, eu ganhei 7 das 10 corridas. Eu falei, cara, eu acho que eu sei fazer esse treco aqui. E, obviamente, cada ano é um desafio, cada ano aparecem pilotos jovens melhores, cada ano é mais difícil. E a gente vive, como qualquer atleta, excelentes momentos, maus momentos, oscila mesmo. Até porque a gente depende de uma equipe, depende de uma máquina, então oscila mesmo. Mas, graças a Deus, eu tô nessa até hoje e sou apaixonado pelo que eu faço. Apesar de falar que eu tenho um monte de negócios, a minha grande paixão é estar num final de semana no autódromo. Eu chego lá às 7 da manhã, eu vou embora às 10 da noite, feliz da vida. Feliz da vida. O meu grande paixão é estar lá. Tem umas perguntas aqui de superchats, Felipe, que são dessa parada de automobilismo mesmo. O Igor Rabelo fala assim, o Kaká acha viável voltar ao motor antigo diante dos problemas atuais? Ao motor antigo não, mas talvez ao motor mais moderno, aspirado, V6 ou V8. Eu já corri de motores turbo em outras categorias, na Argentina e no Brasil. Então não estou falando mal do motor turbo, de quem está preparando. Até de quem está preparando, eu estou bem descontente. Mas, ou da parte elétrica, que não é o que menos, talvez o menor dos problemas. Mas é muito difícil equalizar um motor turbo. Muito, muito, muito difícil. Uma coisa é você ter o cara que leva na preparação, que bota no rolo, que vai aqui e anda e, cara, ele não sabe se o motor tá com 480 ou 472 ou 490. Para andar na rua é a mesma coisa. Se você vai para um autódromo que você tem 10 curvas, cada trecho entre uma curva e outra é quase como se fosse uma arrancada. Você tem ali 200 metros, 300 metros.
né? Um circuito tem 4,5 km, 4 km. Então, cada vez você tira o grande pedaço de reta, mas cada retinha 200, 300 metros de arrancada. Se você dá 1/10 de diferença, porque é pouca diferença na rua, você não vai sentir. Mas se der 1/10 de diferença, no final da volta você soma 1 segundo mais lento. E 1 segundo é a diferença do primeiro para o último numa Stock Car. Então, um motor desequalizado te dá quase que uma decisão de que tá aqui e esse final de semana você vai se ferrar. Você não anda entre os 20 primeiros. Teu motor é ruim, tchau. Cara, isso não é competição. Você não pode entrar numa competição onde já está pré-definido, por sorte, que você não vai andar entre os 20 porque o teu motor é ruim. Então, a equalização de motores turbo, eu não vi ninguém conseguir fazer direito até hoje. Porque as turbinas são diferentes. Depois a gente tem várias coisas meio técnicas. Depois a e-gate, ou a ST-gate, que é a e-gate eletrônica que controla. Elas são diferentes. Depois você tem a eletrônica do carro. Que se você fizer o mesmo mapa para todo mundo, mas como as peças são diferentes, ela vai funcionar. Você teria que ter mapas diferentes para que possa funcionar igual. Então você não consegue fazer essa equalização. E aí você fala, pô, mas então tá fazendo mapa diferente, você pode beneficiar um do que o outro. Então, teoricamente, deveriam ser mapas iguais, mas aí você não consegue equalizar. Os motores não são equalizados tão bem, eles antes do turbo na parte aspirada e depois com turbo. Então tem muita curva que você sai um pouco mais lento, de terceira a quarta marcha, e que você tá com um giro um pouco mais baixo, a turbina ainda não encheu. Então, apesar de ele estar equalizado na potência máxima, naquele momento que você não está usando os 450 cavalos, você está usando 190, 210 na hora que você deu o pé, o torque é diferente. Então, tem coisas técnicas que é difícil do leigo entender, mas que fazem que com os motores turbo sejam muito mal equalizados, ou que aquela equalização, que até numa arrancada, numa pista de arrancada seria 1/10 de diferença, para a gente se torna 1 segundo de diferença num autódromo. E isso te define no final de semana. Então, detalhes, né? Cara, são detalhes. Então, assim, eu sou contra o motor atual, sim. Sempre fui. Avisei antes. Falei que ia dar problema. Admiro o esforço dos organizadores do evento. Mas falei para eles anteriormente, há 2 anos, eu falar, cara, não vão conseguir equalizar. Não vão conseguir equalizar. Então, minha grande discussão, até porque virou um pouco de polêmica na última etapa, foi a pessoa que está mexendo e equalizando os motores, desculpa, para mim, é desrespeitoso, e eu falei isso, né, num post, falei, é desrespeitoso com a gente, com a categoria, porque essa pessoa está mentindo para vocês. Porque se ela está 2 anos dizendo que ela vai conseguir equalizar, é mentira, porque ela não vai conseguir equalizar. Porque não dá. Então, assim, ela devia falar, cara, com isso aqui não dá, vamos com outro equipamento. Então, enquanto ela insiste em fazer, ela está dizendo que vai solucionar um problema. A gente, são 12 etapas, já estamos na 8ª etapa, e é um problema para todo mundo. Não digo nenhum problema de quebra, que era muito no começo do ano, mas um problema de equalização muito grave, e que eu não vejo solução a não ser voltar para algum outro motor aspirado, que não necessariamente vai ser o último, mas um V8, um V6 aspirado, que seja muito mais fácil na parte da equalização. Lembrando, para quem não entende, talvez a audiência grande aqui seja mais de futebol do que de automobilismo, mas os motores da Stock Car são iguais para todo mundo. Não é a minha equipe que mexe. A eletrônica, o motor, o câmbio, é igual para todo mundo. A gente não pode valoriza mexer. o piloto, né? O cara ganhar... Valoriza, mas as diferenças de pilotos, quando você vai para um alto nível, elas não são de 1 segundo entre o melhor e o pior. Então, se eu sou meio segundo melhor que você, mas te dá um carro 1 segundo mais rápido que o meu, você vai ganhar de mim. Sim. E o que esportivamente passa a ser injusto, porque o imaginário das pessoas é que a gente tem um equipamento igual, e a gente não tem um equipamento igual. Esse é o problema. Entendeu? E aí eu começo a perder patrocinador, porque eu tô perdendo para você. Então, assim, e daqui a pouco, do nada, é o contrário, aí você começa a perder para mim. Então, essas alternâncias, e que acontecem, o líder do campeonato, na última etapa, eu não classifiquei bem, meu motor era horroroso, eu classifiquei em 18º, o líder do campeonato estava largando em 20º. Você não vê em outras categorias o cara que tá liderando o campeonato largar em 20º. Doideira, velho. Entendeu? Porque tava com motor ruim, então não tem jeito, entendeu? Então, essas diferenças eu tô muito preocupado, mas tem solução. A gente tem que trocar alguns fornecedores que lá estão e um preparador, que eu realmente acho que fez um trabalho terrível durante esses 8 meses. Horrível, terrível. Falei publicamente, não tem nenhum problema. Acho que fez um trabalho muito ruim. Só que a categoria é muito maior do que isso. A base de fã é muito maior do que isso.
a audiência, a experiência, a organização. Eu acho que quem deveria estar falando isso, e aí só o meu único desencontro, acho que quem deveria estar falando não sou eu, não é o Rubinho Barrichello, não é o Felipe Massa, não é o Nelsinho Piquet, e a gente vem falando algumas coisas assim. Eu acho que deveria falar a organização, de falar assim, cara, categoria gigante, erramos, o motor não é esse, vou solucionar tal etapa, ou no ano que vem o motor será tal. Ponto. Joga a responsabilidade, assume a responsabilidade de quem tem a responsabilidade. Porque nisso, eu acho que é um voto de confiança que todos os patrocinadores vão entender, vão falar, cara, legal, ó, a partir do ano que vem, tá vendo? Não foi meu piloto que teve culpa, não foi minha equipe, pô, vou renovar o contrato, ano que vem o carro é novo, é bacana, é melhor de dirigir, é atrativo, é mais moderno, é mais tecnológico, e no ano que vem esse problema vai ser solucionado. O dono da categoria disse que vai solucionar. Ponto. Não dá pra gente ficar explicando aos nossos patrocinadores, à nossa torcida, no final de semana, por que eu tô no segundo, ou terceiro, ou quarto motor do final de semana, porque ele tá quebrando. Então, eu falo que o silêncio privado da categoria torna que a gente dê explicação pública. Porque se ele desse explicação, eu não precisava falar nada. Então, e aí você acaba entrando em confronto com quem organiza, acho que desnecessário. Matheus Cunha falou, Marcos Cunha, desculpa, falou aqui, sou fã desse cara desde os tempos de Jacarepaguá. Última etapa de 2023 em Interlagos, fui com meu pai na visitação dos boxes e o Kaká foi nota 1000. E aí ele pergunta, seu carro com esse problema de velocidade de reta, qual seria a melhor estratégia de pits para salvar o máximo de pontos possíveis? Parar por último, mas correndo risco. Na Stock Car é obrigatório, na corrida de sábado, você parar e trocar um pneu, e na corrida de domingo, você parar e trocar 2 pneus. Qualquer piloto pode escolher mais ou menos. Tem uma janela, tá? Ela vai ali da sexta volta até quase o final da prova. E você pode escolher. Mas você não pode parar com o safety car. Então, se você entra um safety car antes de você ter parado, arruinou a tua corrida. Se acabou, você tá ferrado. Então, parar no final faz com que você tenha mais momentos de pista livre em que você possa andar mais rápido sem estar brigando por posição. Então você avança em posições quando você para depois. Mas ao mesmo tempo você fica mais exposto a entrar um safety car e te arruinar a corrida em definitivo. Então, diferente um pouco da Fórmula 1, que parar no safety car é bom, porque tá todo mundo andando mais lento na pista e você para. Mas a gente é proibido de fazer isso durante o safety car. Então, quando você tem um motor ruim e você quer avançar, deixar para o final, parar mais para o final, é a melhor estratégia.